O tema da mensagem dessa manhã é a graça do quase evangelho. Algumas lições são importantes aqui. Eu não sei se você tem percebido a forma como o Espírito Santo conduziu Lucas para fazer o registro dos acontecimentos em Atos. Ela é não só bonita, mas também bastante funcional. A gente espera funcionalidade em tudo, a gente não espera beleza. A gente encontra, no entanto, beleza e funcionalidade aqui. Lucas, às vezes, ele é bem detalhista sobre algumas coisas, mas, em grande parte, ele não é tão detalhista assim. O que acontece agora? No final da segunda viagem missionária, você vê, vimos isso na semana passada, aquele senso de urgência, não é? Que há em Paulo, como as coisas vão acontecendo, assim, em poucos versículos, uma quantidade de quilômetros é coberta e uma quantidade de tempo passa, até que ele reinicia, no verso 23, a sua terceira viagem missionária. Mas enquanto isso está acontecendo, uma outra situação chama a atenção de Lucas, e o Espírito Santo o conduz para que ele registre algo sobre Apolo, que chega em Éfeso e depois vai para Corinto. E é a partir daqui que nós vamos pensar sobre a graça presente e agindo no e através do quase evangelho. Verso 23. Havendo passado ali algum tempo, Paulo saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Apolo era de Alexandria. O registro disso não está aqui por acaso, só para você saber de onde ele veio. Alexandria era a segunda maior cidade, a segunda maior, mais importante cidade do Império, depois de Roma. Calculam alguns estudiosos que só de judeus, havia uma grande comunidade de judeus em Alexandria, havia algo próximo de 1 milhão. Ela era conhecida pela sua cultura, pela erudição. E Apolo, sendo natural de lá, ele tinha duas coisas muito interessantes. Ele foi criado como judeu. O texto apresenta assim. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria no Egito, né? Então, esse judeu, por quê? Porque ele foi criado como judeu numa cultura judaica, recebendo todos os ensinamentos de um judeu. Mas, ao mesmo tempo, ele estava numa das cidades de maior erudição, onde o estudo era muito valorizado. Assim, ele teve duas coisas, dois tipos de formação muito bons. Não se sabe aonde ele aprendeu sobre o cristianismo. O texto ocidental de Lucas, um manuscrito, acrescenta que ele tinha sido instruído no caminho do Senhor na sua própria terra. Então seria lá mesmo. O que não seria estranho, já que lá no Pentecostes havia pessoas do Egito. E elas podem ter voltado e anunciado o evangelho lá. Talvez até Apolo fosse uma dessas pessoas. O importante é que ele é uma pessoa cujas características são apresentadas aqui de forma bastante peculiar. Lucas, que no texto anterior correu com Paulo, que eu e você já conhecemos sobejamente, né? Correu com ele desde de Corinto até Antioquia, passando por Éfeso, passando por Sancreia, passando por Jerusalém, ele passou por todos esses lugares, rapidinho chegou lá. Agora, Lucas se detém para falar várias coisas sobre Apolo. Ele é judeu, é natural de Alexandria, era um sujeito eloquente, era poderoso nas Escrituras. Vamos definir o que a Bíblia quer dizer aqui com poderoso nas Escrituras. Não está sendo dito que ele era um sujeito espiritualmente poderoso nas Escrituras. Não é essa a ideia. Todas as vezes que se refere aqui a algum tipo de poder ou de precisão, está se referindo ao modo como ele conhecia e como ele apresentava
falava as Escrituras. Eu sei que nós gostamos de enfiar no texto coisas que o texto não tem. Nós vemos a palavra poder aqui, não é? Poderoso na Escritura deve ser um cara que quando ele fala, as pessoas caem. Não é? Não, a ideia, e algumas traduções fazem assim, é de que ele realmente conhecia as Escrituras. Então você tem um camarada eloquente, aqui nesse auditório tem gente eloquente, tem gente que fala, tem gente que tem facilidade de articular e facilidade de falar. Apolo era assim, ele conseguia falar e conseguia articular bem, talvez por causa do treinamento dele até, criado em Alexandria e sendo judeu. Mas, além disso, ele era poderoso nas Escrituras. Ou seja, ele conhecia as Escrituras, ele era instruído nas Escrituras. Diz o texto que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então, ele era eloquente, ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, vamos nos lembrar, o Novo Testamento não está pronto aqui, talvez a carta aos Gálatas, talvez o livro de Tiago, mas não é alguma coisa que circulava, que estava em todo lugar, principalmente em cidades como Éfeso, mesmo Alexandria, onde tinha sido feita aquela tradução do Antigo Testamento para o grego, lembra? A Septuaginta foi feita lá. Então, ele que falava bem o grego, que era um judeu de fala grega principalmente, talvez ele pudesse até falar o idioma hebraico, mas o grego com certeza, tinha tido acesso à Septuaginta, à tradução do Antigo Testamento. Ele era poderoso no Antigo Testamento, ele era poderoso na palavra de Deus que então estava disponível para o seu povo através do povo judeu, que é o Antigo Testamento. Então, ele tem isso. E o que ele conhece de Jesus, ele apresenta com precisão. É isso que quer dizer o texto quando fala conhecendo apenas batismo de João. Veja só, ele anunciava Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. É como se Apolo estivesse naquele meio da transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele basicamente fala o mesmo que João Batista falava, só que agora ele tem um pouquinho mais de conhecimento. É interessante que em Éfeso, onde ele chegou, Paulo tinha passado por lá e não sofreu oposição. Não houve oposição na sinagoga. Pelo contrário, no texto anterior você viu que Paulo foi à sinagoga, pregou durante algum tempo ali, e eles pediram, fica com a gente, prega mais. E aí Paulo diz para eles no versículo 21, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Não houve oposição. Aí chega lá Apolo, que é um homem eloquente, que é um homem poderoso, conhecedor, instruído nas Escrituras do Antigo Testamento. Só que ele já conhece Jesus já tinha vindo. Mas apenas da perspectiva de João Batista. O batismo do arrependimento. Talvez alguma coisinha a mais do que João viu. Mas o texto aqui é restritivo, conhecendo apenas o batismo de João. Ele vai à sinagoga e começa a anunciar sobre isso. Tem muito a ver com o que Paulo já tinha ensinado um tempo antes. Tem muito a ver com aquilo que os judeus falaram para Paulo, fica aí, fala mais para a gente. Mas que Paulo, por outras razões, não fez. Então, quando ele começa a falar na sinagoga, e falar com fervor, que o texto diz que é assim que ele era, as pessoas começam a ouvir aquilo e dão atenção àquilo. Mas o que Apolo tem é um quase-evangelho. Quase-evangelho porque não é contrário ao evangelho. Ele não está ensinando outra coisa diferente de Jesus Cristo. Ele não está ensinando outra coisa diferente realmente daquilo que Paulo, por exemplo, ensinava. Mas ele não está ensinando tudo. Ele conhece apenas o batismo de João. E o que acontece ali? Em um casal ali. Como é bom, eu dou graças a Deus quando você tem na igreja pessoas que amam a Jesus, e porque amam a Jesus, amam a igreja. Pessoas que estão ali, mas não estão só assim, como que hipnotizadas pelo que está acontecendo lá à frente. Hipnotizados pelo microfone do pregador, hipnotizados pelo som da banda, hipnotizados pela projeção. Estão ali, mas estão atentos. Estão ali, mas querem servir. Estão ali, mas olham aonde estiver e servem. A gente está se aproximando de um momento de eleição aqui, não é, irmãos? Precisando de pessoas que assumam responsabilidades. Aí sempre aparece alguém, olha, eu não preciso de cargo. Eu tremo quando eu falo essas coisas. Eu não preciso de cargo para servir. De fato, não precisa. Mas geralmente quem pensa assim faz muito pouco. Faz muito pouco.
Não chama para si, como a gente fala no futebol, né? Não chama o jogo para si. Não aparece no jogo. Já ouviu? Quando você tem um jogador lá que às vezes é até importante, fulano não está aparecendo, fulano está sumido no jogo. O narrador diz assim, olha, faz uns 5 minutos que eu falei o nome dele e até agora não faz mais nada. Então tem crente que é assim. Meu irmão, se você tiver um cargo, desse aquilo. Aliás, hoje de manhã eu pedi para os irmãos que estavam aqui no culto, começarem a me ajudar a colocar um ingrediente na questão da eleição da diretoria para o ano que vem, que é o ingrediente da alegria. Isso me foi comunicado, me foi colocado a partir de uma palavra que o Rômulo trouxe na quarta-feira na reunião de oração, fazendo referência a uma mensagem que ele ouviu, sobre o texto lá de João 4, quando Jesus é abordado pelos seus discípulos, logo depois que a mulher samaritana sai e volta para sua cidade para falar que tinha encontrado ali o Messias, né? E os discípulos chegam e dizem assim, olha, mestre, come pão. Eles tinham ficado meio embaraçados vendo Jesus conversando com uma mulher samaritana, ensinando a uma mulher em público, né? Tudo isso meio assim, eles não souberam muito o que dizer, fizeram uma pergunta, mestre, come? Vai comer agora? E Jesus responde para eles assim, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E aí ele explica logo a seguir que a comida que ele tem para comer é fazer a vontade do Pai. E a colocação do pregador, a quem o Rômulo se referiu, é a seguinte, que para Jesus fazer a vontade do Pai não é cansativo, não é algo que esgota, não é algo que traz tensão, é comida. Você imagina a comida? Não é comida que é oferecida na prisão, é comida que é oferecida no banquete. É isso que Jesus tem em mente. Eu tenho uma coisa que me satisfaz que vocês não conhecem. Por essa coisa eu sou capaz até de esquecer a comida física. Fazer a vontade do meu Pai, isso me nutre, isso me dá satisfação como um bom prato de lasanha. Isso me dá satisfação como um bom vinho. Isso é a minha comida, fazer a vontade do meu Pai. E eu queria que nós absorvêssemos essa ideia do texto bíblico, das palavras do próprio Senhor Jesus, porque muitos de nós estamos aqui, todos nós, inclusive eu, sofremos dessas pressões. Em algum momento a gente pensa, gente, isso é cansativo. Esse negócio de ser pastor, você fala as coisas, tem que falar 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, e a pessoa não pega um negócio simples. E você começa a ficar cansado. Aí vem Jesus e diz assim, isso para mim é alimento, isso para mim é comida, isso para mim é nutrição, isso para mim é prazer. A gente fala, que cansaço, que coisa, ninguém me compreende. Acredite, ninguém fala ou pensa isso mais do que o pastor da igreja. Ninguém me entende quando eu falo um negócio, parece que... E a gente fica nessa, como é que eu tenho que lidar? Eu falo, eu dou uma ideia, vem alguém e corta a ideia. Jesus está dizendo, isso para mim é comida, isso é a missão, isso é o trabalho, isso é fazer a vontade do Pai, isso é alimento para mim. Então vamos colocar esse ingrediente agora nesse processo de eleição, irmão, da diretoria. Se você for consultado, se você for indicado para um cargo, alegria. E se você não tem alegria, se você está com aquela, estou meio desanimado. Desânimo, irmãos, é uma coisa que a gente tem que trazer e colocar diante do Senhor e dizer assim, Ele não desanimou por minha causa. Ele me ofereceu capacidade para fazer o negócio. E eu vou continuar fazendo. Ninguém está pedindo perfeição, está pedindo zelo. São duas coisas bem diferentes. E você lembra que eu falei aqui ainda há pouco, né? Na ministração da ceia, né? A nossa maior necessidade não é ser amado, não. Nossa maior necessidade é amar. Mas isso era tema de uma mensagem específica. Então, quando eu olho para a igreja e vejo pessoas como Áquila e Priscila, eu dou graças a Deus, que o Senhor levante muitos Áquilas, muitas Priscilas no nosso meio. Pessoas que estão ali, vamos lá, e Priscila está lá, no meio da sinagoga, no lugar próprio das mulheres, que elas não podiam ficar em qualquer lugar, né? Os homens ali, elas ficavam afastadas assim, quando a coisa era permitida, então era essa a situação, e ali está o casal, e o casal está ouvindo o que acontece lá a cada sábado. Aí chega Apolo e começa a falar, e ele fala de Jesus, o que é novo, porque depois que Paulo saiu, dificilmente os líderes da sinagoga começaram a falar sobre Jesus. Eles não conheciam nada, eles não tinham sido
sido salvos, eles não foram separados por Jesus para o ministério apostólico, eles não conheciam Jesus. Apolo conhecia Jesus, porém só através da perspectiva de João Batista, é um quase evangelho. E aí o que acontece? Áquila e Priscila estão lá. E quando você tem uma pessoa, um homem, uma mulher como esses irmãos, a coisa toma um rumo muito bom, um rumo que glorifica a Deus, um rumo que abençoa a igreja, um rumo que fortalece os irmãos, um rumo que dá à igreja, inclusive, melhores líderes. Eles ouvem Apolo, percebem que ele conhece alguma coisa, mas que ele ainda não conhece tudo. Aí chamam Apolo, escuta, você vem à nossa casa, fica com a gente aqui, já que você está chegando na cidade agora, fica com a gente, fica em casa aqui. E aí começam a ensinar para ele. É interessante que, mais uma vez, como acontece várias vezes no Novo Testamento, o nome de Priscila vem na frente de Áquila. O que significa, irmãos, isso não é assim um acidente simplesmente, de que ela tem participação nisso. Note bem, ela não está na igreja, ela não está no ambiente da igreja, ela não é pastora. Ela chama para a casa dela, junto com o marido dela, até porque de forma nenhuma ela faria isso sozinha, com um outro homem dentro de casa. E eles dois começam a falar com Apolo, ensinar a Apolo e aperfeiçoar. O texto diz, tomaram consigo e com mais exatidão dispuseram o caminho de Deus. Ele já conhecia o caminho de Deus, ele falava com precisão a respeito de Jesus, da perspectiva do que João Batista tinha ensinado, aquele batismo do arrependimento, para esperar aquele que haveria de vir. Agora eles vão botar a coisa com maior precisão. E aí, quando acontece isso, Apolo aceita. Não é aquela pessoa que não tem instrução e diz que não precisa. Ele ouve aquilo, então é isso. Vocês aprenderam isso com quem? Com Paulo. Estivemos um bom tempo com Paulo. Mais de um ano e meio só em Corinto. Nós trabalhamos, nós o ouvimos, nós aprendemos com ele, e o que ele tem ensinado é isso. E o que ele ensina está de acordo com o que Pedro ensina, com o que João ensina, com o que Tiago ensina lá em Jerusalém. E Apolo absorve aquilo, aprende aquilo. Qual é o resultado disso? Querendo ele percorrer a Acaia, que era a região onde ficava Corinto, inclusive, eles animaram e ele vai para lá, chega lá para aqueles discípulos, diz, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Por quê? Porque com um grande poder, que poder é esse, irmão? Não é poder de, novamente, Apolo não soprava e as pessoas caíam, não. Certamente o Espírito estava agindo sobre ele, mas ele conhecia as Escrituras e agora conhecia mais as Escrituras. Nada, irmão, nada vai substituir o seu conhecimento da Bíblia. Você quer educar seu filho nos caminhos do Senhor, você quer evangelizar, nada vai substituir leitura constante, memorização, pensar constante sobre a Escritura. Não é pastor somente que tem que saber o versículo bíblico. É que ninguém vai ter, a menos que tenha uma memória fotográfica, vai conhecer tudo e ter tudo decorado assim. Vamos falar de pessoas normais? Falando de pessoas normais, não é só o pastor da igreja, o professor da escola dominical, o líder que tem que saber, que tem que conhecer. Você tem que fazer isso. Nada vai substituir isso. Não adianta ficar como tanta gente fica. Tem crente que é exatamente igual o colega de trabalho dele, o colega de escola que não conhece o Evangelho. Ele acha coisas sobre Deus. Eu não tenho que achar nada sobre Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, não tem que achar coisa nenhuma. Você tem que olhar para a Bíblia e da Bíblia tirar a fotografia de Deus. Ah, eu acho que Deus não vai fazer isso, eu acho. Olha na Bíblia, porque ela vai dizer se ele faz ou não. Seja lá o que for que você me trouxer. Você pode trazer. Deus faz isso? Deus não faz aquilo? Eu vou abrir a Bíblia e vou te mostrar, porque Deus não deixou a gente sem respostas para essa coisa. Esse é um livro maravilhoso. Se você é poderoso nesse livro, o que significa você conhece esse livro? Tem um monte de crente aí que acha que tem poder. Você vai ouvi-los, você vai em alguns lugares, você vai ouvir um camarada falando lá, ele vai aumentar o som da voz, ele vai falar alguma coisa do tipo, estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. Isso não é poder de Deus, não. Isso é só uma eloquência barata, boba, muito boba, por sinal. Muito boba. Poderoso nas Escrituras. É alguém que conhece as Escrituras.
É alguém que é capaz de falar sobre o que a Escritura diz. Porque tem intimidade com a Escritura. Porque lê a Escritura. Não adianta colocá-la debaixo do travesseiro, ela não vai passar para o seu cérebro por osmose. Não adianta. Pode ser que você acredite que isso aconteça com o seu livro de matemática antes da prova. E eu tenho pena de você se você pensa isso. Mas a Bíblia, certamente isso não vai acontecer. Você precisa abrir, você precisa ler. E quanto mais você faz isso, mais você vai ficando íntimo do texto bíblico, e mais o Espírito Santo, sim, mais o Espírito Santo vai falando a você. Eu sei que você pode argumentar comigo, mas pastor, tem gente aí que sabe grego, sabe hebraico, lê de trás para frente. Aliás, se for hebraico tem que ser assim mesmo, né? Mas nem por isso crê e tal. É verdade. E eu pergunto, e o que isso tem a ver com o que eu estou falando? O fato de que haja pessoas desse modo, que façam isso, não anula o fato de que se você não conhecer as Escrituras, não for íntimo das Escrituras, Deus não vai usar você do jeito que usou Paulo, Pedro, João e Apolo. Deus pode usar até uma mula. Fez isso, não fez? No Antigo Testamento Deus não fez isso? Com Balaão? É isso que você quer? Então esse homem agora, com poder, com conhecimento, convencia publicamente, que significava que eles não tinham argumentos. Note bem, o texto não diz, vamos fazer o quadro correto, o texto não diz que Apolo chegava para discutir com os judeus, e aí saía, e agora, não tem resposta, hein? Não, o que o texto está querendo dizer, irmão, porque nenhum apóstolo está interessado nesse tipo de coisa. O que o texto está interessado em dizer é que Apolo levava a situação a um ponto em que eles diziam, hein, ou eu admito que Jesus é o Messias, ou eu não vou ter para onde ir daqui. Não dá mais para eu retornar lá, porque eu cria a respeito do Antigo Testamento, porque ele demonstrou no Antigo Testamento que esse Jesus que foi crucificado em Jerusalém é o Messias. Não era uma disputa de ideias para eu sair campeão. Era um convencimento que abria a porta da salvação para as pessoas. E era isso que Apolo fazia. Quais os perigos de um quase-evangelho? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, quase-evangelho não é bom. Se fosse Áquila e Priscila, tinham deixado como está. Está muito bom o que esse cara está falando. Ele já fala em Jesus, não fala tudo, mas está falando em Jesus, não é? Ou seja, doutrina importa. Doutrina importa. Mais do que isso, precisão doutrinária importa. Faz diferença. Senão Áquila e Priscila teriam deixado para lá. Lucas registrou isso aqui porque importava, porque era importante a gente saber, olha, o sujeito era eloquente, ele era conhecedor das Escrituras, mas não conhecia tudo. Vamos deixar assim mesmo, já está bom demais. Por que a gente vai criar uma encrenca agora? De repente, você chama esse camarada, olha, o que você está fazendo é legal, o que você está fazendo é bom, você realmente está... Mas ainda não é tudo, você precisa aprender um pouco mais. E de repente ele reage mal. Ah, que isso, você acha que só vocês é que pregam a verdade e tal? Toda aquela argumentação que a gente já ouviu por aí assim. Lucas está dizendo para nós, o Espírito Santo está dizendo para nós nesse texto, que isso importa sim, que não pode deixar para lá não, que não é qualquer coisinha que serve, já sabe um bocado, está falando vocabulário mais ou menos certo, tá bom, não! Faz diferença. Precisão doutrinária faz diferença. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Faz diferença. Então tem um perigo aí, né? Só você pensar nisso, o perigo se apresenta do outro lado. Imprecisão doutrinária vai deixar a porta aberta para o erro. Imprecisão doutrinária vai deixar a porta aberta para o desvio. E não é só o desvio da doutrina, é o desvio do caminho do Senhor. Eles lhe ensinaram com maior exatidão o caminho de Deus, no qual ele já estava ensinado. Verso 25, ele era instruído no caminho do Senhor, mas ainda não era o suficiente. Então, doutrina faz diferença, não faz, irmão? Tenho falado das mulheres dessa igreja. Hoje de tarde a gente tem a reunião dos homens e das mulheres. Vamos falar sobre homens fortes, homens fracos e mulheres tolas, e homens fortes e mulheres sábias. Tenho falado das mulheres dessa igreja. A irmã precisa pensar teologicamente. Por favor, eu não estou dizendo que você tem que fazer um seminário, não estou dizendo que você tem que começar a estudar através de algum curso aí e tal. Eu estou dizendo que primeiro você precisa conhecer a Bíblia e você precisa pensar sobre o que a Bíblia diz.
e procurar definir. Você não precisa resolver todos os problemas que você acha que tem. Pegue uma coisa importante e vá para aquela. Converse, discuta. E quando alguém disser, isso aí parece não ser muito prático, né? Por que eu vou usar doutrina da predestinação para resolver o problema de relacionamento com meu marido? No meio da igreja vai surgir alguém que vai colocar isso. Se não tiver ninguém, o pastor tem. A essa altura eu esperava que já houvesse várias pessoas aqui capazes de fazer isso. O que a doutrina da predestinação, o que a doutrina da encarnação tem a ver com como eu educo meu filho? Será que é tão difícil assim? Não é difícil, é que a gente não pensa. Não é isso que Hebreus nos ensina? Quando, lá no capítulo 5, o autor da carta ele quer falar sobre Melquisedeque, você se lembra? A respeito do qual tinha muitas coisas para falar, difíceis de entender. Por que ele fala que as coisas eram difíceis de entender a respeito de Melquisedeque? Se você se lembrar do texto, você vai se lembrar de que ele não diz porque o assunto é muito complexo. Ele não fala isso. Ele não fala porque há poucos dados sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, ele também não fala isso. O que ele diz é muito difícil, porque vocês se tornaram tardios para aprender. Vocês abraçaram a fé e ficaram naquela coisinha lá, naquela água com açúcar, naquele leitezinho lá, só. Vocês não progrediram. E agora vocês correm grande risco. Atentem para isso. É aí que ele entra no capítulo 6, aquele capítulo que deixa um monte de gente aí confundida, quando tudo que ele está fazendo ali é um alerta severo, é um alerta grande sobre a condição do crente, que acha que não precisa se aprofundar. Que ele precisa olhar para Paulo pregando e dizer, esse cara tem que se aprofundar mais. Esse cara tem que ser mais preciso a respeito disso aqui, porque senão os problemas vão começar a acontecer. Então, precisão doutrinária é importante. Minha irmã, comece a pensar teologicamente, comece a ler as Escrituras. Comece a questionar o seu marido, você vai ver que ele não entende tanto assim como parece. Ele chega lá, comprei um novo livro de Martin Lloyd Jones. Eu não sei porque as pessoas vão logo para Martin Lloyd Jones. Que isso é muito bom, mas não adianta, só isso não faz um crente poderoso nas Escrituras. Nenhum livro, de nenhum autor, por menor que seja, substitui a leitura das Escrituras. Então, se você, meu irmão, começar a fustigar seu marido lá com perguntas e tal, você vai ver que em algum momento ele vai começar a querer enrolar. Ou então, graças a Deus, ele cresceu um pouco e pode te dar algum auxílio com relação a isso. Mas, irmã, não deixe isso para os homens. Priscila não deixou isso para Áquila. No ambiente de sua casa, não na igreja, ela não é pastora. No ambiente fora do contexto da igreja, não havia nem igreja ali ainda. Ela vem com o marido, chama o outro e ensina para ele. Você está pensando que Priscila ficou calada, só fazendo a comida? O texto a coloca em primeiro lugar, e quando em grego você faz isso, quando numa narrativa você faz isso, quando numa frase você coloca uma palavra, uma certa palavra no início da frase, você está dando ênfase àquilo. Então faça isso, minha irmã. Porque doutrina, precisão doutrinária faz diferença. Segunda coisa, o perigo de confundir o mensageiro com a mensagem. O sujeito é eloquente, o sujeito fala que é uma beleza, mas ele não tem a mensagem toda. É por isso que eu tenho ensinado para os irmãos já há muitos anos, quando você ouvir uma pregação, não ouça somente aquilo que o sujeito diz, mas preste atenção naquilo que ele não diz. Se eu ouvir qualquer ensino vindo dos adventistas, ou vindo dos testemunhos de Jeová, talvez você não vá ouvir nenhum adventista dizendo, olha, o diabo faz coexpiação junto com Jesus. Mas você não vai ouvi-lo também dizer que Jesus é totalmente suficiente para a salvação. Aí você desconfia. Se a gente põe a atenção na eloquência, e ela chama atenção, se a mensagem não for completa, se a mensagem não for precisa, você transfere a sua confiança da mensagem para o mensageiro. E aí, se o sujeito é capaz de articular bem, de falar rápido, de aumentar a voz, de passar sentimento, de pregar com paixão, não importa o que ele está dizendo, você vai engolir aquilo e achar que tem alguma coisa boa, a menos que você tenha conhecimento das Escrituras e que para você precisão doutrinária importe. Você compra uma coisa pela internet, vê bem se não é assim.
que eu faço diversas compras às vezes. Os preços são bons, são mais baratos, etc. e tal, nunca tive problema com isso. Mas aí você abre lá em qualquer página a respeito de uma empresa que está vendendo alguma coisa e ela começa a falar, nós estamos vendendo isso, esse produto é o mais maravilhoso que tem no mercado e você vai ficar feliz, você vai perceber. Não me falou nada do produto ainda. Eu não quero saber disso. Eu estou na minha cabeça, estou perguntando, ele não falou nada do produto. Então você lê 3 parágrafos e não diz absolutamente nada ou muito pouca coisa do produto. Há coisas enaltecendo isso, enaltecendo aquilo, falando que isso. Não diz nada. Você espreme, você não sabe nada do produto. Então, crente que conhece a palavra, que dá importância à precisão doutrinária, ele não é engodado por esse tipo de coisa. Ele não é levado em volta por qualquer vento de doutrina que está misturado ali na eloquência de quem quer que seja. Ou nos ares de santidade, nos ares de espiritualidade, nos ares de autoridade que a pessoa vem, ele quer ouvir. Ele não vem com esse negócio, o cara era poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito, tão somente dizendo que ele era um cara eloquente, que quando entrava numa discussão se entregava a ela com fervor, com intensidade, ele estava ali com disposição, é uma boa palavra colocar aqui, está com disposição de entrar naquela discussão. Não é para bater nos outros, não é para derrubar ninguém, mas com disposição de encarar aquilo, e ele tem preparo nas Escrituras. Nós gostamos de ver o quê? Que é algum tipo de poder subjetivo do Espírito Santo que está ali, algum tipo de aura que está em volta de Apolo, né? E quando ele chega assim, as pessoas já caem por terra e tal. Não! Lembra que com Estevão aconteceu a mesma coisa? Volta lá em Atos e você vê Estevão. Lá no início de Atos, lá no capítulo 7, você vê Estevão ali, e o que acontece com ele? Ninguém conseguia vencer a disputa com Estevão. Ele estava pregando lá e discutia com os da sinagoga dos libertos e com os outros, e ninguém tinha argumento, eles foram ficando sem argumento, tiveram que arrumar falsas testemunhas e acusá-lo de alguma outra coisa. Só que ele acabou morrendo. Ele era tão poderoso como Apolo, na verdade, naquele momento, ele é mais poderoso nas Escrituras do que Apolo, porque ele conhece a completude do Evangelho, e aqui Apolo tem um quase-evangelho. Então não pense que a Bíblia está falando aqui, ou mesmo lá, de simples poder, assim. Lá as duas coisas estão presentes, porque o texto diz a respeito de Estevão que ele fazia sinais e prodígios. Não diz nada disso de Apolo. O texto claramente se refere, por causa das palavras usadas, a essa capacidade de eloquência, de articular bem, e a intensidade de Apolo naquele negócio. Ele não ia com desânimo, não, ele ia com vontade, ele cria, ele confiava naquilo que ele tinha, só que no começo ele tem um quase-evangelho, e depois ele tem um evangelho completo. E quando ele tem o evangelho completo, aí é melhor ainda. A igreja agora está com uma liderança ainda mais poderosa, os discípulos que ele encontra são fortalecidos, são encorajados, são animados, e os não crentes são convencidos. Os judeus não crentes eram convencidos de que Jesus era o Messias. Mas se você não tiver uma mensagem consistente, completa, o Evangelho, você pode acabar transferindo a autoridade para o mensageiro e ficar impressionado porque o sujeito fez uma performance no púlpito, na plataforma, na televisão, seja onde for, você fica, uau, que coisa assim, mas não ouviu o que ele está dizendo, nem prestou atenção naquilo que ele não está dizendo. Que foi o que Aquila e Priscila fizeram, né? Pessoas que se importam com precisão doutrinária, elas estão ouvindo tudo. Rapaz, o que esse cara fala é bom. Mas você notou que ele não citou nenhuma vez a questão do Espírito Santo? Ele parece não estar muito por dentro dessa situação do Espírito Santo, de como o Espírito Santo age na igreja. E assim outras coisinhas vão surgindo. E eles notando isso, né, mas ele tem boa intenção e está sendo sincero e ele sabe alguma coisa, ele só não sabe tudo que ele devia saber. Vamos ensinar para ele? Isso nos leva ao último ponto, a graça. A graça no quase-evangelho. Porque é um quase-evangelho, mas note, não é um falso evangelho. Pode até se tornar um falso evangelho, mas não é o caso aqui. E graças a Deus, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que nessas situações o que costuma acontecer é que o evangelho não se transforma num falso evangelho. Existe graça. Esse homem é conduzido por Deus. Deus não diz assim simplesmente, vou botar esse cara doente,
vou torná-lo mudo para que ele não prossiga fazendo isso. Existe graça. Não diz assim, olha, você não presta para ser pregador, não. Cara, desiste porque você não sabe tudo aí que você tinha que saber. Você precisava saber mais. Não, Áquila e Priscila nunca disseram isso para Apolo. Pelo contrário, chega aí, vamos estudar um pouco mais. Eu acho que você vai gostar, inclusive, do que a gente tem para dizer para você. Que é o mesmo que Paulo vai fazer em Atos 19, quando ele encontra os outros lá, que são um pouco parecidos com Apolo. Discípulos de João Batista. Eles estão lá, em Éfeso. A mesma coisa, irmão, é graça. A graça, ela constrói. A graça não destrói. Ela não tira, ela não elimina. Ela corrige o curso. Se é erro, ela confronta. Se não, ela coloca no curso certo, como eles fizeram aqui com Apolo. Mas note, precisão doutrinária é importante. A mensagem é suprema, mais do que o mensageiro. E existe graça sempre presente quando o evangelho, mesmo o evangelho parcial, está atuando. Lembra? Isso já acontecia no tempo de Jesus. Os discípulos chegaram para ele achando que iam receber um elogio de Cristo. Senhor, vimos um que pregava em teu nome, mas não anda com a gente, proibimos. Que vocês estão loucos? Vocês perderam o juízo? É a minha tradução do que Jesus disse para eles. Não proíbe, ele está falando a mesma coisa que eu estou falando. Ele está falando o que nós temos dito aqui. Então, quem não é contra mim, é por mim. E os discípulos, ups, foi mal, chefe. Sempre graça, irmão. A gente não espanta a pessoa porque não pensam exatamente como a gente, não. Eu lamento muito que no Brasil há grupos reformados que são separatistas. E fundamentalistas que são separatistas se orgulham disso. Basicamente, vão dizer para você o seguinte: nós só vamos dar atenção a qualquer coisa que você diga se você começar a pensar e agir como nós. Eles fazem isso com estilo de culto, com tradução da Bíblia. Eu conheço todas as razões apresentadas por esses grupos. Todas elas são eivadas de arrogância, falta de humilhação e, em muito, falta de conhecimento, ignorância mesmo. Você vai tentar falar com qualquer deles, não tem ouvido, eles não ouvem você. Eles não ouvem. Eles não têm ouvidos para você. Áquila e Priscila ouviram aquele sujeito. Viram que havia deficiência. Porém, viram mais do que isso. Ao invés de calar Apolo, eles instruíram Apolo para que ele fosse um melhor pregador do Evangelho. Existe graça no Evangelho, irmãos. Graça que a gente precisa administrar ao outro. Eu poderia fazer aplicações aqui, mas eu acho que os irmãos conseguem fazer aplicação desse último ponto, né, sobre a graça. Né? A gente quer usar graça com um colega de trabalho que não é crente. Eu tenho um colega de trabalho que é espírita, pastor, e eu estou evangelizando ele e tal. Ele tem ouvido alguma coisa. Você não usa graça com a sua esposa dentro da sua casa. Você não usa graça com seu marido. Você não é misericordioso, você não é misericordiosa, você não é bondoso, você não é gentil. Quando vem o outro que não é crente lá no trabalho, lá na escola, lá aonde for, o vizinho e tal, aí vira um santo, uma santa, assim. Não. Sim, pois não. Bateu a porta, fechou a porta, já muda o vocabulário, já muda o modo de tratar. Você está achando que está servindo a Deus? Você está achando, meu irmão? Está achando, minha irmã? Está servindo a Deus? Que Deus está se agradando disso? Não, aqui eu tenho que testemunhar. Né? O colega de trabalho não crente, pessoa não crente, não é? Eu preciso testemunhar para ele. O que ele vai pensar de Jesus se eu começar a ser agressivo, se isso assim e tal? Aí você muda o jeito, aí você se torna cortês. Quando é dentro de casa, a cortesia fica lá de fora. Vai se dirigir ao pai, vai se dirigir ao filho, esqueceu tudo. A graça que Áquila e Priscila receberam de Deus, eles passam adiante, por assim dizer, transferindo isso, passando para Apolo agora. Deus usou de graça para conosco, nós usamos de graça também.
Quando é preciso confrontação, é preciso confrontação. Mas parece que alguns de nós só pensam em termos de confrontação, principalmente quando é com os mais íntimos. Temos que mudar o quadro, irmão. Vamos repassar? Precisão doutrinária é, sim, importante. E não é de alguma importância, é essencial para proteger a igreja de vários erros, de vários desvios. Inclusive, o segundo ponto, de que se confunda a mensagem com o mensageiro e se transfira a confiança e a lealdade da mensagem para o mensageiro. Porque o mensageiro é eloquente, porque ele fala bem, porque ele é fervoroso no jeito de falar, porque ele está ali intensamente fazendo aquilo, e você não está muito atento à precisão doutrinária, então tá bom, não tá bom, porque a gente vai criar problema, né? Terceiro lugar, todo esse ambiente, mesmo num quase evangelho, que não é um falso evangelho, é um ambiente de graça. E se você começa a pensar em termos de ambiente de graça, por causa do evangelho, então você começa a procurar criar esse ambiente, a nutrir esse ambiente, um lugar onde é mais necessário para você, meu irmão, um lugar de intimidade, sua casa e sua igreja. Entristece muito quando alguém vai e visita uma igreja, fui lá, mas aquele povo é maravilhoso e tal. Tem muito tempo que ninguém faz esse tipo de comentário aqui. Eu tenho ímpetos de perguntar, como Martin Lloyd Jones perguntou uma vez, quando alguns vieram voltando, falando de uma visita, fizeram uma igreja numa conferência, num congresso, que tinha um trabalho conjunto, e eles voltaram dizendo, poxa, aquele pessoal lá é muito bacana, eles não são assim reformados como nós, mas eles são bacanas, são legais e tal. E o doutor perguntou para eles, o que vocês esperavam, que eles tivessem caudas e chifres? Há muitos anos, um rapaz da igreja foi a um congresso, voltou e falou para mim, pastor, mas que ambiente maravilhoso, a gente sentia a presença de Deus. Assim, às vezes aqui, eu não vejo isso, pastor. Eu falei, claro que não. Igual o garoto do comercial, né? Claro que não. Porque você não convive com eles, mané. Presta atenção no serviço. Você não convive com eles, você não está lá com eles. Você não tem que se arrostar com eles. Você não tem que ver o defeito deles e expor os seus. Mas é nesse ambiente da igreja local que Deus trabalha. Mais do que nos congressos. Eu gosto muito de congressos. Eu tenho ido a muitos congressos no Brasil, fora do Brasil, em muitos lugares. É ótimo, é maravilhoso, mas aquilo lá não é a realidade. A realidade de comunhão, a realidade de comunidade é aqui. Onde você se sente ofendido pelo que o irmão falou, pela mensagem do pastor, aonde você ofende, mesmo quando pensa que não está ofendendo, aonde você é obrigado a prestar contas, coisa que a gente não gosta, porque o mundo à nossa volta é assim, não é? Prestar contas, autoridade, que negócio, o mundo se revolta contra isso, e muitos crentes têm uma mentalidade não cristã. É aqui que se cresce. Aí pessoas pensam em se transferir de igreja quando a coisa fica feia. Vão para uma outra igreja, achando o quê? Se a outra igreja não for igreja, talvez eles fiquem se sentindo bem lá. Mas se for igreja, aí é diferente, porque vai acontecer a mesma coisa. O confronto, o cuidado, a observação, a exortação, porque senão não é igreja. Não existe igreja no Novo Testamento que não seja. Não existe boa igreja na história que não tenha sido assim. Exagero pode acontecer? Pode. Erro pode? Claro que pode! É por isso que é a graça. E aí é que a gente vai superando isso. Tem gente que pensa em ir para uma igreja grande. A igreja tem 5.000 membros, ninguém nota que você está lá. É isso que eu quero sumir na multidão. Você nunca vai sumir do radar de Deus. E ai de você se você sumir, se Deus entregar você a você mesmo, porque aí isso quer dizer outra coisa. Então, irmãos, doutrina, precisão doutrinária importa. Protege a gente de erros. Erros como confundir a mensagem com o mensageiro. E aí começar a ter preferência. O pessoal em Corinto cometeu esse erro, inclusive com Apolo. E o ambiente que a gente precisa nutrir com graça, principalmente, é o ambiente da sua intimidade. É o prato no qual você come. É o seu grupo.
sua família e sua igreja. Eu vou pregar em outras igrejas, o pessoal, mas pastor, que maravilha, que mensagem e tal. E eu penso assim, aí vê alguém lá na minha igreja, tá, que bom que ele foi pregar em outro lugar hoje, né? A gente não aguentava mais ouvir aquele cara todo dia, fica falando uns troços assim. Então, quando alguém faz algum elogio, irmão, não tem. Eu sou grato a Deus, agradeço a apreciação da pessoa, agradeço a apreciação da pessoa, sim, né? Mas é muito mais fácil você ser mais simpático com um pregador visitante. A menos que o sujeito seja muito ruim, muito antipático, coisa assim, é muito mais fácil você ser. Você não está ali sob o pastorado dele. Você não vê, às vezes, que ele tem que dar uma bronca na igreja, tem que chamar a igreja, né, a realidade, não é? Ele vai lá e faz aquela pregação e tal, encoraja você, e até confronta e tal, mas ali ele foi ali e tal. Você não está na igreja dele quando ele é obrigado a falar sobre os crentes que chegam atrasados, os crentes que faltam à igreja, o crente que não quer assumir um compromisso para servir as pessoas na igreja, os crentes que não entregam a sua oferta para o Senhor, para o trabalho da igreja. Você não está lá. Então é sempre mais fácil, irmão, o lugar da graça, se exercer a graça, é o lugar em sua casa. Chegou Apolo, era um pregador de fora. Aquila e Priscila não ficaram impressionados com esse negócio assim, não ficaram impressionados com o fato dele saber alguma coisa, não saber tudo, trouxeram um sujeito para a intimidade do seu lar e anunciaram para ele, expuseram para ele com mais precisão o caminho do Senhor. Dali, desse trabalho, dessa coisa de olhar, de estar atento, de ver aqui é o nosso lugar de trabalho, nosso lugar de atuação, aqui a gente toma cuidado. Aqui não é assim não vem entrando aqui fazendo o que você pensa não. Você não é o pastor da igreja, não precisa ser o pastor da igreja, basta que eu seja membro dela. Né? Então, aqui eu estou tomando cuidado. Não vem botar um pregador aí não, que até o pastor vai rodar. O pastor começar a trazer pregador para cá que não prega o evangelho, ele vai rodar. Ele vai ter que se explicar com isso. Essa é a atitude do crente. Então, Áquila e Priscila tinham essa atitude. E é na sua casa, na sua igreja, que você tem que usar de graça. Esse ambiente. E que o Senhor nos abençoe nisso. Que cresçamos nisso, para a glória do seu nome. Dê glória ao Senhor, irmão, porque você não tem ouvido um quase evangelho. Você tem ouvido o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós confessamos a nossa fraqueza, nossa limitação, mas te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de Priscila, de Áquila, pela vida de Apolo. Obrigado por essa narrativa tão bela, tão intensa, Senhor, com tantos ensinamentos para nós. Concede que aqui haja homens e mulheres, Senhor Deus, que olham ao seu redor procurando como servir, como abençoar, como aprimorar. Que aqui haja homens e mulheres que se preocupem com precisão doutrinária, Senhor. Que não queiram apenas superficialmente conhecer alguma coisa e repetir algumas frases, mas que sejam capazes realmente de, para si, se nutrirem a partir da tua palavra e para os outros exporem o teu caminho com precisão, Senhor. Concede que aqui surjam homens e mulheres e os que já estão sejam aprimorados na preocupação em esbanjar graça, Senhor, em espalhar graça, Senhor, no cuidado, na repreensão, na confrontação, na consolação, no encorajamento, ó Deus, de modo que o teu povo cresça e que uma liderança ainda mais bem preparada surja para abençoar a tua igreja neste local e em outros locais também. Dá-nos a tua graça mais uma vez, nesse momento de intervalo, e depois na escola dominical nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.